Você conhece esse silêncio? Aquele que grita depois que o mundo adormece? O silêncio onde você encara as contas, a planilha, o saldo do banco, e uma pergunta ecoa na sua mente, tão pesada quanto as muralhas de uma cidade antiga. É só isso? Você trabalha. Ah, como você trabalha! Você acorda antes do sol, sacrifica fins de semana, engole sapos, adia sonhos. Você segue as regras do jogo moderno. Estude, consiga um bom emprego, pague suas contas em dia e talvez, um dia, quem sabe, a prosperidade bata à sua porta. Mas ela não bate, não é? O que bate é o cansaço. O que chega é o boleto do cartão de crédito. O que cresce não é a sua conta de investimentos, mas sim aquela sensação incômoda, aquele sussurro da escassez que diz que você está sempre a um imprevisto de distância do caos. Você está correndo em uma esteira, suando, se esforçando, mas a paisagem nunca muda. E se eu te dissesse que você não está correndo na direção errada? E se eu te dissesse que você sequer está na corrida certa? E se eu te contasse que há 8.000 anos, em uma cidade de ouro e poeira chamada Babilônia, um grupo de pessoas comuns, artesãos, escribas, construtores, descobriu um segredo? Um segredo tão simples que beira o insultante. Um segredo tão poderoso que transformou uma cidade no deserto no império mais rico que o mundo já conheceu. E o mais chocante de tudo é que esse segredo foi escrito, não em tomos complexos de economia, mas em tábuas de argila, em forma de parábolas e histórias. Uma delas, imortalizada no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, de George S. Clason, não é um livro sobre finanças, é um mapa da alma humana e sua relação com a energia que chamamos de dinheiro. Agora, a pergunta que vai definir os próximos minutos da sua vida é: você está pronto para desafiar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro, trabalho e riqueza? Você está pronto para aceitar uma verdade filosófica que pode chocar a sua lógica? A verdade é esta: a pobreza não é uma falta de recursos, é uma doença da mente. E a cura? A cura começa com um único ato de rebelião. Fique comigo, porque hoje não vamos falar de dicas financeiras. Vamos desenterrar a sabedoria das areias do tempo e aplicá-la à sua vida, agora. Vamos começar a sua revolução pessoal. A Babilônia não se tornou a cidade mais rica do seu tempo por sorte. Ela foi construída sobre princípios. E o primeiro, o mais fundamental, o pilar que sustentava todos os outros, é tão simples que nossa mente moderna, viciada em complexidade, tende a rejeitá-lo. Pague-se primeiro. Pare por um momento. Sinta o peso dessas palavras. O que você faz quando recebe seu salário? A primeira coisa? Você paga o aluguel, o banco, o supermercado, a conta de luz, a fatura do cartão. Você paga todo mundo. O governo, as corporações, os credores, e o que sobra, se é que sobra algo, você guarda para si mesmo. Você se coloca em último lugar na fila da sua própria vida financeira. Você é o mestre de obras da sua vida, mas se paga como o último dos escravos. A sabedoria babilônica inverte essa lógica de forma brutal e libertadora. Antes de dar um único centavo a qualquer outra pessoa, você deve separar uma parte para si. Não o que sobra, o primeiro pedaço, a primeira fatia. A regra de ouro era clara. Uma parte de tudo que você ganha é sua para manter. Eles sugeriam 1/10, 10%. Mas eu não posso, sua mente grita. Mal consigo pagar as contas com 100. Como vou viver com 90%? E aqui está o primeiro gatilho mental, o primeiro choque filosófico que precisamos absorver. O ato de se pagar primeiro não é um cálculo matemático, é uma declaração de valor. É você, diante do universo, dizendo: eu sou o meu ativo mais importante. A minha paz, a minha segurança, o meu futuro são a minha prioridade. Vamos usar o storytelling para entender isso. Imagine Arcade, o personagem do livro, o homem mais rico da Babilônia. Ele não nasceu rico, ele era um simples escriba. Um dia, um homem muito rico e sábio lhe encomendou um trabalho e, em troca do serviço rápido, Arcade não pediu dinheiro, pediu sabedoria. O homem lhe ensinou a primeira lei.
No dia seguinte, quando Arcade recebeu suas moedas, a tentação era a mesma que a sua: comprar sandálias novas, um cinto melhor, festejar com os amigos. Mas ele se lembrou da promessa. Com as mãos trêmulas, ele separou a primeira moeda de cada 10 que ganhou e a guardou em um saco separado. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era sobre a moeda, era sobre o poder da decisão. Pela primeira vez, ele não era mais um escravo do seu dinheiro, reagindo às demandas externas. Ele era o mestre. Ele estava no controle. Ele havia iniciado a construção do seu próprio império, uma moeda de cada vez. Isso é resiliência. Isso é perseverança. Não é sobre ter a força para escalar uma montanha de uma vez, mas ter a disciplina para dar um pequeno passo todos os dias, mesmo quando você não vê o topo. Aquele pequeno saco de moedas de Arcade, ele o chamava de seu exército. Um exército de escravos de ouro que trabalhariam para ele. No começo, era um exército pequeno, mas ele era fiel a ele. Todo pagamento, todo ganho, 10% iam para o exército. Sua vida, com os 90% restantes, não piorou. Pelo contrário, ele descobriu uma verdade surpreendente. Nós nos ajustamos. Quando a mente sabe que o limite é 90%, ela se torna mais criativa, mais focada, mais seletiva. Você começa a questionar gastos que antes eram automáticos. O desafio para você agora: pegue seu próximo pagamento. Antes de qualquer boleto, antes de qualquer Pix, antes de qualquer débito automático, transfira 10% para uma conta separada. Uma conta que você não vai tocar. Chame-a de Conta da Liberdade, Tesouro Pessoal, Meu Exército de Ouro. O nome não importa, o ato sim. Este é o seu primeiro ato de rebelião contra o sistema que te ensinou a ser o último da fila. É o começo da sua jornada de propósito. Porque a riqueza não começa com um grande ganho, começa com uma pequena disciplina. Ok, você iniciou seu exército, separou seus 10%. Mas agora surge um novo inimigo, um inimigo interno, sutil e sedutor. Os babilônios o conheciam bem e nós, no século XXI, o enfrentamos em uma escala 1000 vezes maior. Esse inimigo se chama desejo. A segunda lei da Babilônia é: controle seus gastos. Ou, como eu gosto de traduzir para a nossa realidade, diferencie necessidades de desejos. Parece simples, não é? Mas vivemos em uma civilização projetada para confundir os dois. Seu feed no Instagram não te vende produtos, ele te vende uma vida que você deseja. O comercial na TV não te vende um carro, ele te vende status, liberdade, admiração. O marketing moderno não ataca a sua carteira, ele ataca a sua identidade. Ele cria um vazio em você e depois oferece o produto como preenchimento. Os babilônios nos alertaram sobre isso há milênios. Nossos desejos necessários são poucos, mas nossos desejos imaginários são infinitos. É aqui que a filosofia nos choca novamente. O seu maior inimigo financeiro não é a falta de dinheiro, mas a abundância de desejos que não são seus. São desejos implantados na sua mente pela cultura, pela publicidade, pela comparação social. A história de Arcade continua. Depois de começar a poupar, ele percebeu que seus colegas, que ganhavam o mesmo que ele, estavam sempre reclamando de falta de dinheiro. Eles usavam túnicas mais finas, comiam em tavernas mais caras, compravam bugigangas no mercado e viviam em um ciclo perpétuo de dívidas e frustração. Arcade, então, fez algo que hoje chamamos de orçamento. Mas ele não o via como uma prisão, ele o via como um mapa. Um mapa que iluminava para onde cada moeda sua estava indo. Ele sentou e listou suas despesas necessárias, moradia, comida, roupas simples. E depois listou seus desejos. Ao ver no papiro, ele percebeu a verdade. A maior parte do seu dinheiro, se não fosse controlado, iria para desejos fugazes que não lhe traziam felicidade duradoura, apenas um alívio momentâneo da ansiedade. Controlar os gastos não é sobre se privar de tudo. Não é sobre viver uma vida de miséria e autonegação. Pelo contrário, é sobre ser intencional.
É sobre direcionar seu dinheiro para as coisas que realmente importam para você, para o seu propósito de vida, e não para as coisas que a sociedade diz que deveriam importar. Talvez, para você, o que realmente importa seja viajar. Então, seu orçamento deve refletir isso. Você corta os cafés caros diários, as assinaturas que não usa, a compra por impulso de roupas que não precisa para alimentar seu fundo de viagens. Talvez o que importe seja a educação dos seus filhos, ou a sua própria, ou a sua saúde, ou a sua paz de espírito. O orçamento, o controle de gastos, é a ferramenta que te dá o poder de alinhar seu dinheiro com a sua alma. É um ato de autoconhecimento profundo. Ao rastrear seus gastos, você não descobre apenas para onde vai seu dinheiro, você descobre quem você é. Você descobre seus padrões, suas fraquezas, seus gatilhos emocionais. O exercício prático aqui é brutalmente honesto. Por 30 dias, anote cada centavo que você gasta. Use um aplicativo, um caderno, o que for, sem julgamento. Apenas observe. No final do mês, olhe para essa lista e se pergunte item por item. Isso foi uma necessidade ou um desejo? Essa despesa me aproximou ou me afastou do tipo de vida que eu quero construir? Você ficará chocado. E essa clareza é o segundo pilar da sua fortaleza financeira. Você está domando a besta dos desejos impulsivos e se tornando o mestre do seu próprio fluxo de caixa. Você se pagou primeiro. Você domou seus gastos. Agora você tem um tesouro crescente, seu exército de moedas de ouro. Mas se você apenas o deixar parado, ele é um exército preguiçoso. Ele não está trabalhando para você. E aqui entramos na terceira e talvez a mais mágica das leis da Babilônia. Faça seu ouro multiplicar. Arcade não apenas guardou suas moedas, ele as colocou para trabalhar. Ele as emprestou a um fabricante de escudos, que lhe pagou juros. Depois, ele pegou o principal e os juros e emprestou novamente. Os babilônios entenderam o conceito que séculos depois Albert Einstein chamaria de a oitava maravilha do mundo, os juros compostos. Eles usavam uma metáfora belíssima. Cada moeda que você poupa é uma semente. Quando você a investe, ela gera filhos, os rendimentos. E se você reinveste os filhos, eles gerarão netos. Seu ouro não apenas trabalha para você, ele se reproduz. Isso ativa um gatilho mental poderosíssimo, o da visão de longo prazo e do crescimento exponencial. Nossa mente tem dificuldade em compreender o poder disso. Imagine que você começa com R$ 1.000 e adiciona R$ 300 por mês, com um rendimento modesto de 8% ao ano. Nos primeiros anos, o crescimento parece lento, quase desanimador. É aqui que a perseverança é testada. Muitos desistem. Mas a mágica silenciosa do tempo, como a chamo, começa a operar. Em 5 anos, você teria cerca de R$ 25.000. Em 10 anos, quase R$ 60.000. Em 20 anos, mais de R$ 170.000. Em 30 anos, você teria quase R$ 450.000. Veja a curva. No começo é quase plana, depois ela se inclina para o céu. Nos últimos 10 anos, seu dinheiro cresceu mais do que nos primeiros 20 anos somados. Seus netos e bisnetos de ouro estão trabalhando freneticamente para você, dia e noite, mesmo enquanto você dorme. Isso muda tudo. A riqueza deixa de ser uma busca ativa e cansativa, trocar seu tempo por dinheiro, e se torna um processo passivo e crescente. Você não está mais apenas enchendo um balde, você construiu uma fonte. Mas investir é arriscado, é complicado, você pode pensar. E isso nos leva diretamente à próxima lei, que é a guardiã desta. Mas antes, entenda o conceito filosófico aqui. Você está transformando dinheiro, que é um subproduto do seu tempo e energia passados, em uma máquina que cria tempo e energia futuros. Cada real investido é um voto de confiança no seu futuro. É você comprando de volta pedaços da sua liberdade. A liberdade de, um dia, não precisar mais trabalhar por necessidade, mas por escolha, por propósito. A história de Arcade nos ensina que ele começou pequeno. Ele não tentou prever o futuro. Ele procurou oportunidades seguras e conselhos de pessoas sábias.
Ele entendeu que a jornada do investidor é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. O seu exército de ouro está pronto para ir à guerra por você. Sua missão é dar a ele o campo de batalha certo. Seu exército está crescendo. Os filhos do seu ouro estão se multiplicando. A tentação agora é a imprudência. A ganância sussurra em seu ouvido. Mais rápido, maiores retornos, oportunidades únicas. É por isso que a quarta lei da Babilônia é a muralha que protege tudo o que você construiu. Proteja seu tesouro contra a perda. De que adianta passar anos acumulando um tesouro se você o perde em um único negócio ruim? Os babilônios eram mestres construtores. Eles sabiam que a força de uma cidade não estava apenas em sua riqueza, mas em suas muralhas. Suas muralhas financeiras eram construídas com dois materiais principais: prudência e sabedoria. Arcade conta uma história trágica em sua jornada. Em um momento de impaciência, ele entregou todas as suas economias a um fabricante de tijolos que iria viajar para uma terra distante para comprar joias raras e vendê-las com um lucro absurdo. Parecia um plano infalível. O resultado? O fabricante de tijolos foi enganado. Ele não entendia de joias. Ele comprou pedaços de vidro sem valor. Arcade perdeu tudo. A lição que ele aprendeu e que ecoa até hoje é devastadoramente simples. Não confie seu ouro a ninguém que não seja experiente no negócio em que você está investindo. Em outras palavras, não invista naquilo que você não entende. Isso é um ataque direto à nossa cultura de dicas quentes e ficar rico rápido. O amigo que te indica a criptomoeda do momento. O guru que promete 10% de lucro ao mês. O esquema de pirâmide disfarçado de marketing multinível. São os fabricantes de tijolos modernos tentando te vender joias falsas. Proteger seu tesouro significa investir apenas em áreas que você estudou e compreende. Se não consegue explicar o investimento para uma criança de 10 anos, você não deveria colocar seu dinheiro nele. Isso exige humildade e paciência. Exige resiliência para dizer não à ganância. Buscar conselhos de pessoas que têm resultados comprovados e são especialistas na área. Não o seu cunhado, não o seu colega de trabalho. Pessoas cuja profissão é entender de investimentos. Um bom consultor financeiro, um gestor de fundos com histórico. Os mercadores de joias de verdade. Diversificar. Nunca coloque todos os seus ovos de ouro na mesma cesta. Os babilônios já entendiam isso. Se um investimento der errado, e alguns darão, os outros compensam a perda. É a sua rede de segurança, a espessura da sua muralha. O choque filosófico aqui é este. A verdadeira inteligência financeira não está em maximizar os ganhos, mas em minimizar as perdas. O jogo da riqueza é, antes de tudo, um jogo de defesa. Warren Buffett, o Arcade dos nossos tempos, tem duas regras. Regra número 1. Nunca perca dinheiro. Regra número 2. Nunca se esqueça da regra número 1. Construir suas muralhas é um processo contínuo de aprendizado e ceticismo saudável. É entender que a promessa de dinheiro fácil e rápido é quase sempre uma armadilha para os tolos e gananciosos. A verdadeira prosperidade é construída devagar, com solidez, tijolo por tijolo, sobre a rocha da sabedoria, não sobre a areia da especulação. Com as muralhas erguidas, precisamos agora solidificar a base e construir a ponte para o futuro. As leis 5 e 6 da Babilônia nos ensinam exatamente isso. A quinta lei: faça do seu lar um investimento lucrativo. Isso é frequentemente mal interpretado como simplesmente compre uma casa. É mais profundo. Seu lar é o seu santuário, é a sua base de operações, é onde você recarrega suas energias para as batalhas da vida. Um investimento lucrativo aqui tem um duplo sentido. Sim, pode ser financeiro, se você comprar um imóvel que se valorize. Mas o lucro mais importante é o emocional e psicológico. Seu lar te drena ou te energiza? É um poço de despesas e estresse ou uma fonte de paz e criatividade? Viver em um lugar que te dá segurança, que te inspira, que reduz seu estresse diário, isso tem um retorno sobre o investimento ROI incalculável. Permite que você pense com mais clareza, seja mais produtivo, mais feliz.
Isso, por sua vez, aumenta sua capacidade de ganhar e de tomar boas decisões. O desafio filosófico. Sua casa não é apenas um passivo ou um ativo no balanço. É uma ferramenta para sua performance de vida. Faça dela um lugar que te sirva, não um lugar que você serve. E enquanto você solidifica seu presente, a sexta lei te força a olhar para o horizonte distante. A sexta lei: assegure uma renda para o futuro. Isso é sobre construir uma ponte que te levará com segurança sobre o abismo da velhice e dos imprevistos. É o planejamento da aposentadoria e dos seguros. É um tema que nossa cultura jovem e imediatista odeia. A velhice parece algo abstrato, distante. Mas os babilônios, com sua visão de longo prazo, sabiam que o tempo é implacável. O jovem forte de hoje será o velho frágil de amanhã. Assegurar uma renda para o futuro é o ato supremo de amor próprio e de responsabilidade. É garantir que você não será um fardo para seus filhos ou para a sociedade. É garantir que seus anos dourados sejam realmente dourados, cheios de dignidade e liberdade, não de preocupação e dependência. Isso significa previdência privada, seguros de vida, investimentos de longo prazo. Significa construir fontes de renda passiva que continuarão jorrando, mesmo quando sua capacidade de trabalhar ativamente diminuir. Isso exige o gatilho mental da projeção. Imagine-se com 70, 80 anos. Que vida você quer ter? A pessoa que você será no futuro depende inteiramente das decisões que você, a pessoa do presente, toma hoje. Você é o guardião do seu eu futuro. Não o traia por gratificações instantâneas. Construir essa ponte exige perseverança, pois os resultados não são vistos por décadas. Mas cada contribuição para sua previdência, cada apólice de seguro paga, é uma pedra a mais na fundação dessa ponte robusta para sua tranquilidade. Chegamos à sétima e última lei, a lei que coroa todas as outras, a lei que transforma todo o sistema de uma máquina de gerenciar dinheiro para uma máquina de criar prosperidade ilimitada. A sétima lei: aumente sua capacidade de ganhar. Até agora, focamos em como gerenciar o dinheiro que você tem. Mas e se você pudesse aumentar o fluxo de entrada? Os babilônios entenderam que a habilidade é a mãe da riqueza. A sabedoria, o conhecimento, a perícia são os ativos mais valiosos que alguém pode possuir. Arcade não permaneceu um simples escriba para sempre. Ele se tornou tão bom, tão rápido, tão confiável que sua reputação cresceu. Ele pode cobrar mais. Ele se tornou um mestre em sua arte. Ele investiu em si mesmo. E aqui está o choque filosófico final, a verdade mais dura e libertadora de todas. O seu nível de riqueza externa raramente excederá o seu nível de desenvolvimento interno. Você é o gargalo. Seus medos, sua falta de conhecimento, suas habilidades estagnadas são a tampa que limita o quanto de riqueza pode fluir para sua vida. Aumentar sua capacidade de ganhar não significa apenas pedir um aumento. É um processo ativo e deliberado de se tornar mais valioso. Como você faz isso? Leia vorazmente sobre sua área, sobre finanças, sobre psicologia, sobre história. Expanda sua mente. Aprenda novas habilidades. Faça cursos, participe de workshops, aprenda a programar, a falar um novo idioma, a negociar, a vender. Cuide da sua saúde. Sua energia, sua clareza mental são fundamentais para a sua performance. Aperfeiçoe sua arte. Seja você um médico, um artista, um programador, um encanador, busque a maestria. Seja tão bom no que faz que as pessoas não possam te ignorar. Construa sua rede. Conecte-se com pessoas mais inteligentes e bem-sucedidas que você. Aprenda com elas. Isso é sobre propósito. Não é sobre ganhar mais dinheiro pelo dinheiro. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. O dinheiro se torna um subproduto natural da sua excelência. Quando você aumenta sua capacidade de ganhar, todo o sistema que construímos se potencializa. Seus 10% se tornam maiores, seu exército de ouro cresce mais rápido, suas muralhas se tornam mais altas, sua ponte para o futuro é construída com materiais mais nobres.
Essa é a jornada da resiliência e da perseverança em sua forma mais pura. É a recusa em estagnar. É a busca incessante pelo crescimento. Você não espera a oportunidade bater. Você se torna a pessoa que a oportunidade procura. As 7 leis. 7 verdades simples, forjadas no calor do deserto babilônico e que permanecem tão verdadeiras hoje quanto eram há 8.000 anos. Pague-se primeiro. Declare seu valor. Controle seus gastos. Seja mestre dos seus desejos. Faça seu ouro multiplicar. Coloque seu dinheiro para trabalhar por você. Proteja seu tesouro. Jogue para não perder. Faça do seu lar um investimento. Crie sua base de poder. Assegure uma renda para o futuro. Honre seu eu futuro. Aumente sua capacidade de ganhar. Invista no seu ativo mais importante, você. No livro, eles falam sobre a deusa da sorte, mas descobrem que a sorte não é um evento aleatório. Ela é uma visitante que bate à porta daqueles que estão preparados. A sorte favorece quem poupa, favorece quem controla seus impulsos, favorece quem investe com sabedoria, favorece quem se protege, favorece quem está sempre aprendendo e crescendo. A sorte, meu amigo, minha amiga, é o ponto onde a preparação encontra a oportunidade. Este vídeo, esta jornada que fizemos juntos, é a sua preparação. A oportunidade está lá fora, todos os dias, em cada decisão que você toma. E agora, a jornada deixa de ser minha e passa a ser sua. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. A verdadeira transformação exige um passo, um único passo. Eu não vou te pedir para curtir ou se inscrever, isso é trivial. Eu vou te desafiar a fazer algo que pode mudar o curso da sua vida. O desafio é este. Qual é a primeira e mais simples ação baseada no que você ouviu hoje que você pode executar nas próximas 24 horas? Não pense em todas as 7 leis de uma vez, isso é paralisante. Escolha uma. Será abrir aquela conta da liberdade e transferir seus primeiros 10%, mesmo que sejam apenas R$ 10? Será baixar um aplicativo de controle de gastos e registrar sua primeira despesa? Será comprar um livro sobre investimentos que você vem adiando? Será cancelar aquela assinatura que você não usa? Será se matricular naquele curso online para aprender uma nova habilidade? Escolha uma, apenas uma, e execute-a. Porque a jornada de 1000 léguas para sua Babilônia pessoal começa com um único passo. A construção de um império começa com uma única moeda. Talvez você tenha começado. Talvez, com mãos trêmulas, mas um coração decidido, você tenha separado sua primeira 10ª parte. Talvez tenha olhado para seus gastos com novos olhos, vendo não apenas números, mas escolhas. Talvez tenha plantado as primeiras sementes do seu exército de ouro. Você começou a construir as muralhas, um tijolo de disciplina aqui, um bloco de sabedoria ali. E isso é magnífico. É mais do que a maioria jamais fará. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta que vai te assombrar e te libertar. Por que tantos que aprendem as leis, que conhecem o mapa, ainda assim fracassam? Por que tantos constroem as muralhas e, no entanto, vivem em miséria dentro delas? Eles têm a conta da liberdade, mas a alma permanece aprisionada. Eles controlam os gastos, mas os desejos ainda os governam por dentro. Eles investem o dinheiro, mas vivem em um estado de perda emocional. A resposta, meu amigo, minha amiga, é a razão pela qual estamos juntos novamente hoje. Porque os segredos da Babilônia não estavam apenas em 7 leis gravadas na argila. Essas eram as leis do mundo exterior. Eram um manual de instruções para o jogo da riqueza. Mas há um jogo mais profundo, mais antigo e infinitamente mais poderoso sendo jogado, dentro de você. O primeiro roteiro te ensinou o que fazer. Este vai te ensinar quem ser. A riqueza duradoura, a prosperidade que transcende o extrato bancário e se infiltra na sua paz de espírito, na sua alegria, no seu propósito, ela não é construída apenas com muralhas externas. Ela exige a construção de um templo interior.
E dentro deste templo existem inimigos que nenhuma muralha de tijolos pode deter. E existem ferramentas que nenhum ouro pode comprar. Hoje, não vamos falar das leis do ouro. Vamos falar das leis da alma rica. Vamos descer às câmaras secretas do Templo de Arcade, onde os verdadeiros segredos eram guardados. Segredos sobre os 3 grandes tiranos que mantêm a humanidade na pobreza, e as 3 alavancas sagradas que nos libertam para a abundância. Se a primeira jornada foi sobre mudar seus hábitos, esta será sobre transformar sua identidade. Você está pronto para olhar no espelho mais honesto que existe? Então, respire fundo. A verdadeira expedição começa agora. O primeiro e mais poderoso tirano que habita o nosso templo interior não é a dívida, não é um chefe ruim, não é o governo. É uma sombra. Uma sombra que se projeta sobre cada pensamento, cada decisão. É a mentalidade de escassez. É ela a voz que sussurra: não há o suficiente, não há dinheiro suficiente, não há tempo suficiente, não há oportunidades suficientes, não há amor suficiente. A escassez não é uma condição financeira, é uma lente através da qual você vê o mundo. E o universo, em sua infinita obediência, sempre te dará aquilo em que você se concentra. Se você procura pela falta, você a encontrará em todos os lugares. Imagine 2 agricultores babilônios. Ambos recebem um pedaço de terra idêntico e um saco de sementes. O primeiro agricultor, governado pela escassez, olha para o saco e pensa: isso é tudo que eu tenho. Preciso guardar a maior parte caso as coisas deem errado. Ele planta apenas algumas sementes, com medo de perder o resto. Ele olha para o céu e teme a falta de chuva. Olha para o chão e teme as pragas. Ele economiza água, economiza esforço. Sua colheita, se vier, será pequena, confirmando sua crença de que não há o suficiente. O segundo agricultor, que baniu a escassez de seu templo interior, olha para o mesmo saco de sementes e vê potencial infinito. Ele pensa: cada semente é uma promessa de multiplicação. Ele ara a terra com vigor. Ele planta todas as sementes com fé. Ele busca formas de irrigar melhor, de proteger a plantação. Ele sabe que algumas sementes podem não germinar, mas foca naquelas que irão. Sua colheita é abundante, confirmando sua crença de que o universo é um campo fértil. Ambos tiveram os mesmos recursos. A diferença não estava no mundo exterior, mas no templo interior. E aqui está o choque filosófico que precisa abalar suas fundações. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você é uma pessoa que opera a partir da escassez, você repelirá oportunidades, se fechará para conexões e interpretará cada desafio como uma confirmação da falta. Você vai se agarrar aos seus 10% com tanto medo de perdê-los que nunca terá a coragem de investi-los sabiamente. Você vai controlar seus gastos de forma tão neurótica que matará toda a alegria de viver. Derrotar esse tirano não é fingir que você é rico. É um treinamento ativo da mente. É um ato de rebelião consciente. Comece a praticar a visão da abundância. Quando pagar uma conta, em vez de sentir a dor da perda, agradeça. Agradeça por ter tido dinheiro para pagar. Agradeça pelo serviço que recebeu em troca, a luz, a água, a moradia. Você está mudando o foco da saída de dinheiro para o fluxo de valor. Quando vir o sucesso de outra pessoa, a mentalidade de escassez sente inveja, pois acredita que o sucesso do outro significa que há menos para você. A mentalidade de abundância celebra, pois entende que o sucesso do outro é a prova de que o sucesso é possível. Cada pessoa bem-sucedida é um farol, não um competidor. Use afirmações de abundância, mas com um truque. Não diga apenas "eu sou rico". Sua mente pode rejeitar isso. Diga: "eu estou no processo de me tornar cada vez mais próspero". Ou "eu vejo evidências de abundância ao meu redor todos os dias". Ou "eu sou um excelente administrador do dinheiro que flui para mim".
A perseverança aqui não é apenas continuar poupando, é continuar a vigiar seus pensamentos, é ser o guardião do portão do seu templo e expulsar a sombra da escassez toda vez que ela tentar entrar. Este é o primeiro e mais crucial trabalho interior. Sem ele, as 7 leis são como sementes plantadas em solo estéril. Você baniu a sombra da escassez. Você começa a ver o mundo como um lugar de oportunidades. Mas então, quando a prosperidade começa a se aproximar, um segundo tirano, mais sutil e venenoso, emerge das criptas do seu templo. É o fantasma da indignidade. É o sentimento profundo, muitas vezes inconsciente, de que você não merece. É a voz da sua infância que disse que dinheiro é sujo ou que gente rica não é honesta. É a culpa que você sente ao gastar dinheiro consigo mesmo. É a síndrome do impostor que te ataca quando você é promovido. É a crença limitante de que, para ser uma pessoa boa e espiritual, você precisa ser pobre. Este fantasma é um mestre da autossabotagem. Ele fará você perder o prazo para uma grande oportunidade. Ele fará você ofender um potencial cliente. Ele fará você fazer aquele investimento estúpido, mesmo sabendo das regras, porque, no fundo, você acredita que não merece o sucesso. É a sua alma tentando provar a si mesma que sua crença negativa sobre si mesmo está correta. Arcade, em suas andanças, encontrou um artesão de talento imenso. Suas esculturas eram as mais belas da Babilônia. Mas ele vivia na pobreza. Arcade perguntou: "Por que você não vende suas obras aos nobres por um preço justo?" O artesão baixou os olhos e disse: "Quem sou eu para frequentar os palácios? Sou apenas um homem simples. Meu trabalho não é digno de tanto." Ele não via o valor em seu trabalho porque não via o valor em si mesmo. O problema não estava em suas mãos, mas em sua identidade. E aqui reside o segundo e talvez mais profundo choque filosófico. A riqueza não é uma recompensa que você ganha por ser bom ou digno. É um alinhamento que você alcança com as leis universais da criação de valor. O universo não te julga. Ele não verifica seu histórico moral antes de te permitir prosperar. Ele responde a causa e efeito. Se você planta sementes de valor, você colhe frutos de prosperidade. Ponto final. Sua dignidade não está em questão. Você já é digno pelo simples fato de existir, de ser uma expressão única da vida. O trabalho é se alinhar com essa verdade. Como exorcizar o fantasma da indignidade? Ressignifique seu passado. Investigue de onde vêm suas crenças sobre dinheiro e merecimento. Foram seus pais, sua religião, sua cultura? Entenda que essas eram as crenças deles, baseadas nas experiências deles. Você tem o poder, como adulto, de escolher novas crenças que te sirvam melhor. Pratique o recebimento. Quando alguém te elogiar, em vez de desviar, respire fundo, olhe nos olhos da pessoa e diga: "Obrigado, eu recebo isso." Quando receber um presente, receba-o com alegria, sem sentir que precisa retribuir imediatamente. Você está treinando seu sistema nervoso para se sentir confortável com o ato de receber. Crie um diário de evidências. Todo dia, anote 3 coisas que você fez bem. 3 momentos em que você agregou valor, por menor que seja. Ajudou um colega, entregou um bom trabalho, foi gentil com um estranho. Você está construindo um caso para o seu próprio subconsciente de que você é uma fonte de valor no mundo. A resiliência aqui é a capacidade de continuar se autovalidando mesmo quando o mundo exterior, ou sua voz interior, te diz o contrário. É a perseverança em reescrever o roteiro da sua própria identidade, de um personagem secundário para o herói da sua jornada. Você está em guarda contra a escassez. Você está curando as feridas da indignidade. Seu exército de ouro está crescendo. As coisas estão melhorando. Você não está mais desesperado. Você está confortável. E é aqui que o terceiro e mais sedutor dos tiranos arma sua armadilha. É a jaula dourada do conforto. O conforto não parece um tirano. Ele parece um amigo. Ele te oferece segurança, previsibilidade. Ele sussurra: "Você já lutou o suficiente. Relaxe, está bom assim."
A jaula dourada é o emprego estável, mas sem alma. É o relacionamento morno, mas seguro. É um nível de renda que paga as contas, mas não inspira sonhos. É o ponto onde o crescimento para. E este é o grande paradoxo. O maior inimigo do extraordinário não é o fracasso, é o bom o suficiente. A dor do fracasso te impele a mudar. A estagnação do bom o suficiente te anestesia. Você para de aprender, para de se desafiar, para de evoluir. E no universo, tudo o que não está crescendo está morrendo. A história conta que muitos dos que aprenderam com Arcade atingiram um certo nível de riqueza e pararam. Eles construíram uma bela casa, tinham servos e passaram o resto de seus dias em lazer ocioso. Arcade, no entanto, o homem mais rico de todos, nunca parou de aprender, nunca parou de buscar novos empreendimentos, nunca parou de aprimorar sua mente. Ele não era viciado em trabalho, ele era viciado em crescimento. Ele entendeu que o propósito da riqueza não era a aposentadoria para a inércia, mas a liberdade para a expansão. O choque filosófico que quebra as grades desta jaula é: a verdadeira segurança não se enconra na ausência de risco, mas na sua capacidade de se adaptar à mudança. Seu emprego seguro pode desaparecer amanhã. Sua fonte de renda estável pode secar. A única segurança real que você possui é aquela que reside dentro de você. Sua resiliência, sua criatividade, suas habilidades, sua capacidade de aprender e se reinventar. A estagnação na zona de conforto atrofia exatamente esses músculos. Como escapar da jaula dourada? Adote o Kaizen babilônico. Kaizen é a filosofia japonesa de melhoria contínua. Aplique-a à sua vida. Pergunte-se todos os dias: como posso ser 1% melhor hoje? 1% melhor em sua profissão, em seus relacionamentos, em sua saúde, em sua sabedoria financeira. O efeito composto de 1% de melhoria diária é astronômico. Invista em desconforto calculado. Faça coisas que te assustam um pouco. Se você tem medo de falar em público, junte-se a um grupo de oratória. Se você é tímido, force-se a iniciar uma conversa por dia. Se você está acomodado em suas habilidades, matricule-se em um curso desafiador. Você está expandindo as fronteiras da sua zona de conforto. Defina metas que te puxem para fora da jaula. Suas metas são grandes o suficiente para te dar medo e te animar ao mesmo tempo? Se sua meta é apenas pagar as contas, você alcançará isso e estagnará. Se sua meta é construir uma fonte de renda passiva que me permita dedicar 20 horas por semana a uma causa que amo, isso te forçará a crescer de maneiras que você nem imagina. A perseverança aqui é a mais difícil de todas. É a perseverança quando as coisas já estão bem. É a disciplina para continuar escalando quando a vista já é bonita. É a sabedoria para entender que o platô é apenas um lugar para descansar antes da próxima subida, não o topo da montanha. Derrotar os tiranos é a defesa, é limpar o terreno do seu templo interior. Agora, precisamos construir. Precisamos erguer os pilares que sustentarão uma prosperidade que floresce e dura. Os sábios da Babilônia não falavam apenas de inimigos, falavam de alavancas. 3 alavancas sagradas que, quando acionadas, multiplicam exponencialmente o poder das 7 leis. A primeira alavanca, a alquimia da gratidão. Nós já tocamos nisso ao combater a escassez, mas agora vamos entender seu poder ofensivo. O choque filosófico final. O apego é o maior bloqueio ao fluxo da prosperidade. A generosidade é a chave que abre todas as comportas. Quando você dá com um coração alegre, sem esperar nada em troca, você quebra o feitiço da escassez e da indignidade de uma vez por todas. Você se alinha com a natureza criativa e abundante do próprio universo. Sua prática. Comece pequeno. Pague um café para um estranho. Dê uma gorjeta generosa. Doe uma pequena quantia para uma instituição de caridade que você admira. Doe seu tempo para ser mentor de alguém mais jovem. Sinta a energia de dar. Observe como isso te faz sentir. Você está ativando o fluxo.
As 7 leis da Babilônia constroem a casa, mas são as leis da alma rica que a transformam em um lar. Sem limpar o terreno dos tiranos da escassez, da indignidade e do conforto, sua casa será construída sobre areia movediça. Sem erguer os pilares da gratidão, do propósito e da generosidade, sua casa será um abrigo vazio, não um templo de prosperidade vibrante. A jornada para a riqueza não é uma linha reta, é uma espiral ascendente. Você trabalha nas leis externas, depois mergulha no trabalho interno. O trabalho interno fortalece sua capacidade de aplicar as leis externas, o que te dá mais recursos para aprofundar ainda mais seu trabalho interno. Corpo e alma, mecânica e mentalidade, argila e espírito. Você não precisa ser perfeito em nada disso, apenas consciente, apenas disposto. A pergunta agora não é mais o que você vai fazer. Nós transcendemos isso. A pergunta que eu deixo com você é muito mais profunda. Eu te desafio a encontrar um momento de silêncio hoje, a se olhar no espelho para além dos seus olhos e a fazer a si mesmo a pergunta mais importante de todas. Quem eu preciso me tornar para que a prosperidade seja a minha consequência natural? Que crenças eu preciso abandonar? Que identidade eu preciso assumir? Que versão de mim mesmo está esperando para ser despertada? Uma versão para a qual a abundância não é uma luta, mas um estado de ser. A resposta não virá como um raio, virá como um sussurro. Honre esse sussurro. Ele é o verdadeiro mapa. Ele é a voz do arquiteto do seu templo interior. Se você chegou até o final deste vídeo, isso não é um acidente. Significa que a semente da mudança já estava aí, dentro de você, apenas esperando a água e a luz certas para germinar. O que você sentiu não foi apenas informação, foi ressonância. Agora eu gostaria de ouvir sua voz. Me conte nos comentários qual será o seu primeiro passo. Compartilhar sua decisão não é apenas para mim, é um compromisso público com você mesmo. E sua coragem pode ser a faísca que acende a chama em outra pessoa que está lendo. Vamos construir nossa cidade de prosperidade juntos. Gostaria de te convidar a algo diferente nos comentários. Não me diga apenas o que você achou. Me conte, qual dos 3 tiranos ressoou mais com você? Qual das 3 alavancas te pareceu mais poderosa? Sua vulnerabilidade em compartilhar pode ser o espelho que outra pessoa precisava para se enxergar. Vamos transformar este espaço em um verdadeiro templo de crescimento compartilhando. Lembre-se da sabedoria final, não da Babilônia, mas da própria vida. Você não atrai o que você quer, você atrai quem você é. Comece, hoje, a ser a pessoa que você deseja se tornar. O resto será a consequência.